Vamos conversar com dois investigadores a propósito do primeiro catálogo acústico da costa portuguesa. Exatamente, uma surpreendente diversidade que as comunidades de peixes de repente mostraram aos investigadores, comunidades de peixes que habitam as águas costeiras de Portugal continental. Simplificando um pouco a questão, os peixes falam-nos, dialogam entre si. Será que isso acontece? Que sons são estes que foram captados através da utilização de gravações acústicas, de sistemas de vídeo subaquáticos e não só? Vamos já conhecer isso com os convidados nesta conversa que se juntam a nós a partir de Portugal e de Espanha. Começo por dar as boas-vindas à Noélia Rios Ruiz, uma das investigadoras que coordenou este estudo. Noélia Rios Ruiz, vamos começar pelas questões mais básicas, se calhar mais apelativas, como eu estava aqui a dizer na introdução. Então, os peixes falam entre si, falam connosco. Como é que podemos descrever estes sons, esta diversidade sonora que foi agora registada nessa vossa investigação? Que sons são estes, Noélia? Ok, pronto, nós estudamos a comunidade acústica aquí en o Parque Mariño Profesor Luis Saldaña. Os peixes producen sons por diferentes mecanismos, non son como nos que presentan cordas bucais, son sistemas de músculos intrínsecos e extrínsecos que están asociados con as vexigas natatorias e tamén con outros mecanismos que son como de interacción de espinhas, com dentes faríngeos. Então, os mecanismos são muito mais diversos que os nossos. Depois, nós não sabemos exatamente, eles utilizam estes sons para comunicar-se, isso é certo. Mas também o que estamos ainda a estudar é saber que tipo, se são intraespecíficos, interespecíficos. Alguns sons sí que se conhecem. Outros ainda estão por descobrir qual é o mecanismo, o significado do som. E essa comunicação que a Noélia Ruiz referiu, que os peixes utilizam esses sons para comunicação, é comunicação entre a sua própria espécie, entre pares, ou pode ser comunicação também com outras espécies? Pronto, o que sabemos dos sons dos peixes, que já se conhecem os mecanismos, é que pode ser variado. Algunos son para como mecanismos reproductores dentro da mesma espécie, para atraer as fêmeas. Outros son para outras espécies, son producidos por uma espécie para outras espécies, como para proteção do território. É variado, e aí é onde cada som tem um significado, né? O que é que já se sabia, Manuel Vieira, destes sons? Eles já estavam a ser investigados? Já havia alguma espécie de catalogação, de organização dos sons que já eram conhecidos? O que é que se sabia e o que é que este vosso estudo avança em relação ao conhecimento que já era conhecido? Passo esta repetição. A ciência. Então, realmente, os sons dos peixes, de modo geral, é algo que é muito desconhecido, tanto para a comunidade científica como para a comunidade em geral. Desde até, só como referência, Júlio Verne já conhecia que alguns peixes faziam sons. Ele no livro 20.000 Léguas Submarinas já falava nos sons da corvina, que nós temos aqui em Portugal, que é um dos sons mais emblemáticos que talvez possamos ouvir debaixo da água. Mas o que é certo é que, atualmente, apenas cerca de 5% todas as espécies de peixe é que nós sabemos alguma coisa sobre se eles produzem sons ou não. A grande parte do que existe está completamente desconhecido. Nós temos alguns modelos, como o charroco, que se usa como um modelo, que é um animal que produz muitos sons muito facilmente, mesmo manuseado, ou às vezes em situações um pouco de experimentação mais controlada. Ou seja, sempre sabemos que em algumas espécies o som é crucial. Sabemos que utilizam o som, como a Manuela disse, para comunicar entre si, para atrair as fêmeas, por exemplo, mas também para fazer comportamento agonístico, ou seja, agressivo contra outros indivíduos da mesma espécie. Também sabemos que às vezes produzem estes sons contra outras espécies de uma maneira também competitiva, de tentar fazer com que outro indivíduo saia do local que eles consideram seu território. Também sabemos que alguns peixes também reagem a sons de outros grupos de espécies. Por exemplo, sabemos que
há uma espécie de peixe da família da corvina nos Estados Unidos que foi mostrado que com a presença de sons de golfinhos eles reagem e cantam menos, ou seja, realmente o som é muito importante para estes animais, mas de modo geral não conhecemos quase nada. E aqui este trabalho que a Noélia fez nos assuntos do momento é crucial. Porquê? Porque estamos agora a passar numa fase em que passamos de estar como cientistas a gravar sons de peixes em aquários ou em zonas muito restritas, perceber o que aquele peixe em específico produz, para gravar numa zona completamente desconhecida, com um microfone que fica completamente isolado num determinado local durante meses e tentar ouvir tudo o que existe naquele local. E o que a Noélia fez foi isso. Ela ouviu todos os sons que existem no local onde ela colocou os seus hidrofones no Parque Marinho, na Arrábida, e tentou descrever a comunidade acústica dos peixes, que é todos os sons que ela conseguiu ouvir, com características que nós consideramos serem características de sons de peixe daquilo que já conhecemos. Características inovadoras e, sobretudo, aqui entra também a diversidade. Ouviram muito mais sons diversos se calhar, do que aqueles que à partida estavam, se calhar, expectantes de ouvir. Exato. Foi mais do que aquilo que estávamos à espera. Sim, pode concluir, Manuel. Se um quiser interromper o outro, acrescentar, estejam à vontade, não estejam só à espera das minhas perguntas. Eu gostava era só de perguntar a um dos dois, se calhar também à Noélia, estes sons de que estamos a falar e que vocês registaram, são sons perceptíveis para o ouvido humano, para um mergulhador, podem ser perceptíveis, ou alguns deles estão numa gama imperceptível para nós como humanos e foram captados apenas através dos equipamentos que vocês utilizaram? Nós, quando estamos a gravar embaixo da água, precisamos de amplificação. Alguns peixes sí que producen som en frecuencias que sí que consiguen ser audíveis para os humanos, e eu tenho escutado muitas vezes a mergulhar o charroco, mas outros producen frecuencias mais baixas e sem o amplificador não conseguiríamos ouvi-las. Uhum. Na verdade elas estão na frequência que nós conseguimos ouvir, mas às vezes torna-se mais difícil, não é? Quando um som é muito baixa frequência, para nós às vezes torna-se mais difícil ouvir. Então, se não for suficientemente alto, às vezes poderá ser difícil, mas geralmente é como o Manuel diz, alguns peixes são fáceis de ouvir a fazer mergulho. E também, como exemplo, por exemplo, uma coisa que eu reparo muito naqueles vídeos que as pessoas fazem quando vão a zonas como os recifes tropicais, fazem aqueles videozinhos para fazerem snorkeling e fazerem mergulho, é muito comum ouvir-se sons de peixes e de invertebrados nesses vídeos, porque as pessoas não sabem o que é e pensam que são ruídos. Estava a pensar nisso, exatamente, não se apercebem de que estão a ouvir uma coisa muito, muito interessante, não é? Exato. Mas elas estão lá e ouve-se bastante bem. E só como caricato, eu como Manuel também, o meu doutoramento foi focado em sons de peixe. E uma coisa que torna engraçado é as minhas família, ou vou falar em casa, meus irmãos achavam sempre que é tudo muito em comum, que seria aquilo que eu estava mesmo a ouvir, aquilo devia ser tudo assim muito fictício, né? Que aquilo anda mesmo a ouvir sons de peixes. Aquilo não parece com nada, mas quando nós fomos aos recifes de coral uma vez e eu encontrei um peixe palhaço que estava assim muito a tentar defender o seu território, eu ao aproximar-me dele vi que ele se aproximava ao pé de mim e começava a fazer sons para me afastar. Foi nessa vez que eu convenci os meus irmãos a aproximarem-se desse peixe palhaço. Eles ouviram pela primeira vez em direto e perceberam-se que os peixes realmente fazem sons e que fazem um som que não é de todo com aquilo que é esperado, com aquilo que nós imaginamos que poderia ser. É um som que, se não soubermos, se calhar, à partida, não ignoramos por completo. E acho que isso muitas vezes é o que acontece. Noélia, e como é que estes sons estão identificados? Todos os que vocês captaram, gravaram e estudaram, estão referenciados para uma determinada espécie, ou há uma parte destes sons que vocês ainda não sabem de que espécie veio?
Nós, dos 33 sons que identificamos, temos algúns que sí que están basados na bibliografía que tiñamos de outros estudos feitos en outros locais e algúns estudos tamén de Portugal, sí que temos identificado que especies, pelas características acústicas dos sons, tanto a nivel visual como a nivel de frecuencia e outros parámetros acústicos, temos identificado que son desas especies. E además hemos corroborado por outros estudos tipo visuais, por mergullo ou por cámaras que temos feito ali no parque, que esas especies encontranse ali no parque. Então, hemos feito o quen esquen dos sons e hemos identificado que son desas especies, mas temos outros que não conseguimos ainda saber quais são os produtores dos sons. Sim, a grande maioria não sabemos quem será, e vai ser necessário estudos futuros para realmente compreender quem é que está a produzir aqueles sons. Quem é que está a conversar daquela maneira, não é? já agora, para me situar melhor, porque o Parque Marinho Professor Luís Saldanha, ali na Rábida, tem uma área grande. Vocês captaram praticamente em toda a área ou centraram-se numa área mais específica dentro do parque? Nós temos, dentro do parque, temos 3 tipos de proteção diferentes. Está a área que está totalmente protegida, uma área parcial e uma área complementar. Então, o que fizemos para fazer uma comparativa, já não só a nível temporal, dos meses de gravação, sino também espacial, fizemos colocamos um hidrofone em cada desses 3 tipos de área. Ou seja, não fizemos a amostragem acústica em todo o Parque Marinho, sino em 3 pontos específicos relacionados com a proteção. Mas dá-nos uma ideia mais ou menos do que é que existe, porque são 3 pontos bastante afastados uns dos outros. Dá-nos uma boa ideia para uma primeira amostragem, o que é que existe e o que é que nós poderemos estudar no futuro naquele local, tendo em conta esta comunidade acústica. Como é que foi feita a captação? Vocês instalaram estes equipamentos, estes microfones, em lugares fixos e eles ficaram lá durante vários dias, meses, não sei, ou em algumas situações eles eram móveis, iam mergulhadores, iam com microfones viajando pela zona que estavam a investigar? Como é que foi feita a captação? Nós primeiro construímos umas poitas de cimento e foram colocadas nesses 3 pontos, e então o aparelho, o hidrofone mesmo, é programado cada vez e passa 58, colocado por mergulho, e passa 58 dias a gravar, que é a capacidade que tem o aparelho. Sim. De armazenar, né, informação. 58 dias, 24 horas por dia, em permanência. 24 horas em permanência de gravação, sim, exato. E na verdade, depois, isso foi feito durante algum tempo, ou seja, no fim de contas, temos 1 ano e meio de gravações. Isso é extraordinário. Já agora, uma curiosidade que me surgiu. E vocês notaram diferença entre dia e noite? Há mais silêncio à noite, tal como acontece em parte connosco humanos? Ou não há essa diferenciação das espécies em relação à noite e ao dia? Realmente é um estudo que vai sair, espero eu, em breve. Mas que a Noélia pode dizer que realmente, se não me engano, Noélia, nesta área protegida, há mais sons à noite, certo, Noélia? Sim. Há mais sons à noite. Geralmente se viu que a diferença entre a noite e o dia, a noite e a área da caída do sol, as horas crepusculares, tinha mais, sobretudo à noite, tem mais sons. Sim. O que é muito engraçado, porque contrasta com um outro estudo que nós fizemos também, que foi na Ilha da Madeira, que vimos o contrário, que havia mais sons durante o dia do que durante a noite, o que mostra que comunidades diferentes terão ritmos diferentes. Há aqui uma área também que eu vi referida na informação que também foi divulgada sobre este vosso estudo. Estes sons não têm a ver só com o conhecimento das espécies, dos sons que produzem, é também uma espécie de método de controle da validade, do bem-estar, do número de indivíduos de uma determinada espécie. Pode ser importante também, através destes sons, saber se uma espécie tem mais indivíduos, se não tem, se está em risco. Estes resultados também permitem essa análise, não é? Ou poderão permitir em estudos posteriores. Poderão permitir, exato. Sim. É muito cedo ainda para isso, mas
É possível perceber se há muita gente, entre aspas, a falar numa determinada espécie, ou se ela diminuiu, se há pouca gente. Ou diversidade. Diversidade, exato. Comparar a diversidade, por exemplo, e ver como é que varia, ou até mesmo os ritmos, ver se os ritmos variam, e tentar associar isto a alterações no ambiente, alterações na temperatura, alterações da presença humana, poluição, ou vários tipos de poluição, e o que é certo é que ainda há poucos estudos que fazem isso, mas há vários estudos a nível mundial que têm mostrado esta capacidade desta técnica de colocar um microfone no local e ficar a ouvir, basicamente, pode-nos dar muita informação sobre a paisagem acústica. Sim. E na realidade isso é quase intuitivo para nós, não é? Porque no ambiente terrestre é isso que nós fazemos muitas vezes. Nós vamos para uma floresta, se estiver em silêncio, quer dizer que algo está errado, claro, não é? Claro. Se estiver cheio de sons de animais, nós pensamos logo, ok, aqui temos muita diversidade de animais, aqui está tudo bem. Mas se tivermos uma coisa de caráter às vezes intermédia, conseguimos até fazer quase um gradiente, não é? Do que achamos de qual será a qualidade daquelas florestas. E é isso que se pretende fazer com este uso de acústica debaixo d'água, é tentar ter um aparelho que pode ficar lá isolado sem a presença humana durante muito tempo, é que depois os dados poderão nos dar informação contínua ou quase contínua sobre como é que o ambiente vai alterando de acordo com vários fatores que possam estar a interpretar no comportamento dos animais ou na própria presença dos animais naquele local. Este catálogo onde é que está? Onde é que está guardado, entre aspas? Onde é que está nesta altura? Onde é que está situado? É um catálogo aberto à comunidade internacional ou não? Imagino que possa não ser nesta altura. É um trabalho vosso ainda, não é? Mas neste caso já foi publicado, ou seja, há um artigo que já está publicado e que descreve estes sons todos e depois também no nosso site, no site fishbioacoustic.pt, também nós já colocamos lá os sons para qualquer pessoa poder ouvir os sons destes e de outros estudos que nós temos feito. Era isso que eu queria saber, até porque depois vamos deixar aqui o link juntamente com este podcast para quem quiser ir lá ouvir o que dizem estas comunidades de peixes possa fazer isso. E obviamente também, como já disseram nesta conversa, a disponibilidade de dados, ou os dados que estão neste catálogo estão disponíveis para quem queira fazer outro tipo de leituras a partir daqui, não é? Sim. Neste momento só estarão disponíveis uma parte da informação que é basicamente os exemplos de cada um dos sons. Os exemplos dos sons e não a totalidade do catálogo. Não a totalidade, porque realmente estes dados todos que a Noélia recolheu ainda darão muita coisa para investigar. Este trabalho, Noélia, é o trabalho de base do seu doutoramento, certo? Sim. Qual é a tese exatamente? Qual é o objetivo do doutoramento? O objetivo do doutoramento era avaliar técnicas de vídeo e acústica para a monitorização de áreas marinhas protegidas, porque as áreas marinhas protegidas muitas vezes o que falta é uma técnica que sirva que seja possível utilizar de contínuo, que não tenha limitação visual, porque muitas vezes o meio marino é um meio bastante complexo para monitorizar. Muitas vezes temos mau tempo, profundidades muito maiores, nos que os mergulhadores não podemos ir, a visibilidade pode estar muito mal por condições de correntes. Então, ter uma técnica que nos permita uma monitorização contínua de larga duração e que tenha um custo mais ou menos aceitável é onde entra a monitorização acústica. Então, aí eu utilizava um bocado os vídeos e as acústicas para fazer uma comparativa das diversidades e avaliar como as duas técnicas podem ser complementares. Muito bem, é a sua tese de doutoramento aqui no Maré ISPA. O Manuel Vieira está ligado diretamente ao Fish Bioacoustics Lab, não é? Da Universidade de Lisboa, deve ser da Universidade Nova de Lisboa, já agora... E do Maré. E do Maré, claro. Já agora há também aqui o Mar Dive, não é? O CE3C e, curiosidade minha também, vejo aqui na informação que tem alunos do IMBRC da Bélgica. Porque é que aparece aqui esta instituição, Manuel? Porque realmente nós tivemos dois alunos, excelentes alunos, que ajudaram também nesta análise dos dados. Eles fizeram a tese de mestrado connosco
e fizeram a tese sobre isso, e realmente ambos ajudaram a fazer análise dos dados com a Noélia, e na realidade fizeram uma excelente tese ambos dos alunos. Muito bem. Percebi há pouco, pelo que a Noélia Ruiz estava a dizer, que há aqui a perspectiva, obviamente, de conhecer estes sons, conhecer a sua relação, as espécies, o modo como utilizam estes sons, mas há também aqui este conhecimento da tecnologia que foi utilizada. Ou seja, este modelo tecnológico de investigação, imagino eu, pode ser facilmente transponível para outras áreas ao longo da nossa costa e até para outros países. É um modelo facilmente, não foi um modelo que só funciona aqui no Parque Marinho na Rábida, não é? Exactamente. É replicável e pode ser utilizado en outras áreas. Sí que é verdade que já tinha sido utilizado nos Açores e na Madeira está tamén agora a ser instalado, se recolló 3 meses y o Manuel publicó un artigo que él puede explicar mejor, donde se compararon las 3 áreas, tipo o Parque Marino Profesor Luis Saldaña con os dados de Açores e dados da Madeira, e o interesante é poder comparar as comunidades acústicas de diferentes lugares. Exato. E imagino eu também, por exemplo, perceber se a mesma espécie produz os mesmos sons, dialoga entre si e com outras espécies da mesma maneira em habitats diferentes. Não sei se pode ser também interessante conhecer isso, não é? Talvez neste momento, o que a Noélia mencionou é realmente fizemos só comparação do que é que existia. Exato, de igual. Sim. E nós vimos que alguns sons são iguais, o que torna bastante interessante perceber que apesar da distância, temos as espécies em comuns, obviamente, e que essas estarão a fazer sons, que nós não sabemos quais são as espécies, mas estarão a fazer sons nestas 3... da mesma maneira. Exato. Da mesma maneira. Sons semelhantes ou iguais mesmo, como disse. Sim, e torna interessante depois esta comparação, ou esta, talvez, utilização até, possível, mas que ainda merece muitos estudos, de utilizar estes sons que são iguais em áreas tão longe umas das outras, como indicadores, ou seja, tentar limitar o estudo, em vez de estudar toda a paisagem acústica, que às vezes pode ser bastante desafiante, claro. Focar apenas num tipo de som específico que possa ocorrer em cada uma destas áreas e que nos possa indicar determinadas coisas que possam tornar esse som relevante como um indicador ecológico destes locais. Seria bastante interessante se isso acontecer. Vamos ter que terminar. Obrigado aos dois e parabéns pelo estudo. Acho que para nós e para os chamados cidadãos comuns, não gosto muito desta expressão, até nos ajuda, para além, obviamente, de sabermos mais da ciência que fazemos, ajuda-nos a olhar para os peixes de uma maneira diferente, se calhar. Acho que... Obrigado aos dois, então. Obrigado. Edgar. Obrigado.